Boa tarde, meu nome é Marcos e eu hoje estou participando dessa live que tem como título Interagindo com a Bíblia, as lives aqui apresentadas semanalmente. E hoje nós estamos à frente da live, é a semana de aniversário da Primeira Igreja Batista, aqui de Vitória da Conquista, e nós fizemos um trabalho de pesquisa histórica e foi pedido então pelo pastor Vitor que estivéssemos à frente da live durante essa semana, contando um pouquinho da história da igreja, que está completando 122 anos de existência. Eu quero, antes de tudo, pedir a sua compreensão, a você que está nos assistindo, porque nós estamos nos recuperando da Covid e a voz, a respiração não estão 100%, nós ainda apresentamos um pouco de fadiga, então fica aqui o nosso pedido para que você esteja aí nessa compreensão, orando por nós também. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nós lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois cortes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das conjunturas e dos tutanos, e é juiz dos pensamentos e imaginações do coração. Nós acabamos de apresentar a leitura de Hebreus 4:12 numa linguagem mais antiga. Ela vem desta Bíblia que foi impressa em 1884 pela Sociedade Americana da Bíblia, em Nova York. E é esta Bíblia que está aqui em minhas mãos e que você está vendo agora aí na imagem, que dá origem à nossa igreja. Preservada pela família, nos foi doada, hoje pertence à Primeira Igreja Batista e é a Bíblia que dá origem ao Evangelho em Vitória da Conquista, é a Bíblia que dá origem à Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista. Consta nos registros históricos que Tertuliano da Silva Guzmão, fazendeiro aqui de Vitória da Conquista, comerciante de gado, viajou até Santo Antônio de Jesus a fim de comercializar gado. E ao retornar de Vitória da Conquista, você começa a ver aí a foto do nosso fundador, Tertuliano da Silva Guzmão. Ao retornar à Vitória da Conquista, ele parou no que hoje é a cidade de Jaguaquara, que na época era a região de Areias, e ali tinha a hospedaria para os que estavam viajando, para os viajantes. E nessa hospedaria, então, ele protege um missionário que estava sendo perseguido por causa da pregação do evangelho. Então ele dá proteção a esse missionário em Jaguaquara, hoje Jaguaquara, na época Areias, e de lá então eles viajam para Jequié. Ao chegar em Jequié, eles se despedem e o missionário, em gratidão a Tertuliano pela proteção, pela preservação de sua vida, a proteção que Tertuliano e sua comitiva deram, então esse missionário doa essa Bíblia de presente a Tertuliano. Tertuliano da Silva Guzmão retorna à Vitória da Conquista, começa a ler a Bíblia e a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E então Tertuliano, lendo a Bíblia, entrega a sua vida a Jesus. E depois ele começa a ler para familiares e amigos, e mais pessoas vão, com a leitura da Bíblia, entendendo a mensagem do Evangelho, e então entregam também sua vida a Jesus. E fica então aquela dúvida: como a Bíblia teria chego às mãos de Tertuliano? Quem doou essa Bíblia para Tertuliano? Após fazer um levantamento da história da igreja, através de livros, através de consultas a familiares, aos bisnetos de Tertuliano, nós chegamos à conclusão de que a história da nossa igreja começa com o pai do cantor cristão, Salomão Ginsburg, que era colportor, distribuía Bíblias. E Salomão Ginsburg, um judeu errante no Brasil, em sua autobiografia, que nós temos aqui uma cópia,
o judeu errante no Brasil, e também esse trecho de Vitória da Conquista, ele é reproduzido também na série Heróis Cristãos, número 12, que conta a história de Salomão Ginsburg, fazendo um resumo da sua autobiografia, Um Judeu Errante no Brasil. E também está no relato o Romance de uma Construção, da autoria do pastor Gerson Rocha, que conta a história da construção do nosso templo atual, e em sua segunda edição também cita essa passagem de Salomão Ginsburg, quando ele teria doado um exemplar da Bíblia para o tabelião Antônio Teófilo de Queiroz, e então teria surgido a igreja em Vitória da Conquista. Aqui nós temos o trecho do Judeu Errante no Brasil, da autobiografia, em que ele fala da história do surgimento da igreja em Vitória da Conquista, doando uma Bíblia para Antônio Teófilo de Queiroz. Mas, no Jornal Batista, de 3 de julho de 1913, nós temos o relato do missionário Ernesto Jackson. E esse missionário, em seu relato, ele fala da série de conferências, de pregações que estava fazendo aqui em nossa igreja, e ele cita da emoção naquele momento, quando iria começar o culto, da presença, da chegada do ancião Tertuliano da Silva Guzmão, o primeiro a levar a Bíblia, a palavra de Deus, àquela localidade. E então nós temos esse relato do missionário Ernesto Jackson, que confere com um relato que nós temos aqui em livros da história de Vitória da Conquista e também os relatos da família. Então, a conclusão que chegamos é que Salomão Ginsburg doou a Bíblia a Antônio Teófilo de Queiroz, e este estava pregando o evangelho na região de Areias, atual Jaguaquara, e ele passou a ser perseguido por causa da pregação do evangelho. Ele pede socorro e Tertuliano da Silva Guzmão e sua comitiva estavam ali hospedados e deram essa proteção a Antônio Teófilo de Queiroz. Antônio Teófilo de Queiroz doa o exemplar da Bíblia, Tertuliano volta à Vitória da Conquista, lê e entrega sua vida a Jesus, lê para a família, começa a evangelizar a família, almas começam a se entregar a Jesus, familiares e amigos, e Tertuliano, numa segunda viagem, encontra novamente com Antônio Teófilo de Queiroz. Ele traz Teófilo à Vitória da Conquista, Teófilo casa com a filha de Tertuliano, Isidória, passa a ser genro de Tertuliano, e depois, com a fundação da primeira igreja, ele torna-se o primeiro pastor aqui da nossa igreja. Ele foi enviado a Salvador antes da fundação da igreja, foi preparado ao ministério pastoral por Zacarias Taylor em Salvador. Zacarias Taylor é o missionário pioneiro do trabalho batista no Brasil, ao lado do casal Begbie, e então ele retorna de Salvador, já como pastor, realiza os primeiros batismos e então tem a fundação da primeira igreja batista bíblica. Tudo começou com esta Bíblia. Você vê aí uma foto da cidade de Jaguaquara, apresentando aí a Praça J.J. Seabra. Nesta praça é o registro que nós temos de que antigamente essa era a região de Areias e onde ficava a hospedaria, onde Tertuliano então teve o primeiro encontro com Teófilo e o protegeu da perseguição. O primeiro registro que nós temos aqui de evangélicos em Vitória da Conquista está nesse livro, História dos Batistas do Brasil, de A.R. Crabtree. A história dos batistas, dos primórdios, até o ano de 1906, esse é o volume 1, e neste livro nós temos o primeiro registro de trabalho batista em Vitória da Conquista. Consta nesse livro que em 1897 haviam 34 crentes. O Dr. Taylor, que é Zacarias Taylor, missionário batista, viajava para a cidade de Vitória, hoje Conquista, que tinha formado uma sociedade de 34 crentes, quando numa severa perseguição recebeu uma pancada nas costas que lhe causou tanta dor e sofrimento que foi obrigado a voltar para casa. Então está nesse livro nas páginas 154, 155. Então este é o primeiro registro. Em 1897, antes da fundação da igreja, já havia uma comunidade com 34 crentes. No registro histórico da nossa igreja, que está no site da igreja, que está passando aí por uma atualização
e em breve estará disponível, nós temos o seguinte: Antônio Teófilo de Queiroz, genro de Tertuliano, homem de alguma cultura, pois ocupava um cargo público na cidade, ele era tabelião, conforme fala Salomão Ginsburg, e conforme nós temos aqui o registro, até em jornais já de 1920, 1921, anúncios que saíram nos jornais colocando Antônio Teófilo de Queiroz como tabelião, como escrivão aqui em Vitória da Conquista. Então nós lemos aqui no histórico da igreja que Antônio Teófilo de Queiroz, genro de Tertuliano, homem de alguma cultura, pois ocupava um cargo público na cidade, revelou-se crente fiel e estudioso da Bíblia e foi escolhido por unanimidade para realizar os batismos. Atualizando essa informação, Antônio Teófilo de Queiroz ele foi enviado a Salvador, ali foi preparado para o ministério pastoral por Zacarias Taylor, e aí então ele regressa à Vitória da Conquista e realiza os primeiros batismos. As primeiras pessoas batizadas foram Nanu, Ana Vitória, que era esposa de Tertuliano, Isidória, a esposa de Queiroz, que era filha de Tertuliano, Melânia, Olívia e Laodiceia. Melânia, Olívia e Laodiceia também eram filhas de Tertuliano Gusmão. E essa informação de que os primeiros batismos foram feitos em Vitória da Conquista, antes da fundação da igreja, nós temos aqui a confirmação através de 2 certificados de batismos, que também foram preservados pela família e também hoje já foram doados, né, à Primeira Igreja Batista, está aqui nos arquivos da Primeira Igreja Batista. Então nós temos aqui um cartão de visita do pastor Antônio Teófilo de Queiroz, e você vê aí então na imagem esse cartão de visita, e atrás ele escreveu: batizou Olívia da Silva Gusmão em 22 de outubro de 1899. E o outro cartão também fala que batizou Manuel Gonçalves de Oliveira, que era o esposo de Olívia, em 22 de outubro de 1899, alguns meses antes da fundação da igreja, que acontece no dia 4 de fevereiro de 1900. Então nós temos aqui os dois certificados de batismos originais que aconteceram em 22 de outubro de 1899. E nós não temos a ata de fundação da igreja, no dia 4 de fevereiro de 1900. Mas fizemos algumas pesquisas de modo que pudéssemos comprovar que a igreja foi fundada em 4 de fevereiro de 1900. Um detalhe que nós temos, e você pode observar aí nesse documento que está sendo mostrado, é que no cartório de primeiro ofício de registro civil da comarca de Vitória da Conquista, há esse livro de casamento, aí o livro Casamento B03, de 1898 a 1902. E no casamento número 4, é o casamento de Filinto Bertolino da Silva e Maria Marcelina Rosa da Silva, que aconteceu no dia 17 de janeiro de 1899. Neste livro, Antônio Teófilo de Queiroz é citado como oficial, escrivão, substituto. Mais adiante, você vai ver aí essa próxima imagem, tá? Nos mostra aí o cartório de primeiro ofício de registro civil da comarca de Vitória da Conquista, ainda o livro Casamento B, 1898 a 1902, o casamento de número 14 é de Tertuliano Gusmão de Oliveira e Maria de Oliveira Freitas. E a data desse casamento é 4 de março de 1900, um mês depois da data que nós temos de fundação da igreja, 4 de fevereiro. E aí o casamento acontece na Fazenda Felícia, de residência de Tertuliano da Silva Gusmão. E é muito importante essa informação também, porque a nossa igreja começa na Fazenda Felícia de Tertuliano da Silva Gusmão, o nosso fundador, o primeiro evangélico aqui em Vitória da Conquista, o homem que trouxe a Bíblia para a Vitória da Conquista e ao ler entregou sua vida a Jesus. Nós temos aí as testemunhas nesse casamento, o capitão Antônio Teófilo de Queiroz, João da Silva Gusmão e Marcelino Mendes Gusmão. E é interessante que Antônio Teófilo de Queiroz, que aparece aí como testemunha do casamento, ele é assim identificado:
Antônio Teófilo de Queiroz, de 35 anos de idade, casado e residente na Fazenda Felícia e com a profissão de ministro do Evangelho. Agora ele já é identificado como ministro do Evangelho, nosso primeiro pastor. Continuando a nossa pesquisa para chegarmos em 4 de fevereiro, nós temos aí essa matéria que sai no livro que nós já apresentamos aqui, a História dos Batistas no Brasil, né, o volume 1 de Crabtree, e ele fala, durante o ano de 1900 foram fundadas 2 igrejas na Bahia. A Igreja de Conquista foi organizada com 55 membros. Então começou com Antônio Teófilo de Queiroz. Em 1897 já se fala de 34 crentes aqui em Vitória da Conquista, e então no ano de 1900 a igreja surge com 55 membros. Começou independente da missão, pagando todas as suas despesas desde o princípio. Os missionários sempre pregavam o evangelho de independência e de sustento próprio e regozijavam-se quando podiam organizar uma igreja nessas condições. A igreja aqui em Conquista já foi organizada com 55 membros, podendo sustentar em tempo integral o seu obreiro. E aí então nós temos depois a citação no Jornal Batista de 10 de junho de 1901, o jornal número 15. E você vai ver aí a citação de uma matéria, na verdade no Jornal Batista número 2, que surgiu em 1901, o Jornal Batista, na sua segunda edição já faz uma citação da Igreja de Conquista. Mas ali havia uma informação errônea, e então nessa do número 15, pede então que seja feito o acerto aí daquela informação errônea que surgiu no número 2. E ela fala que a Igreja de Conquista, que sustenta o seu pastor, possui seu próprio templo, conta com 60 membros em 1 ano e meio de existência. Ou seja, um jornal de 10 de junho já está falando que a igreja tinha 1 ano e meio de existência, então começando a igreja no início de 1900. E aí nós temos depois, e agora você vê a informação final, o Jornal Batista aqui é publicado no dia 16 de fevereiro de 1928. E aí aparece isso, calendário, inauguração, que você vai ver a inauguração da nossa igreja e a perseguição. Está no Jornal Batista de 16 de fevereiro de 1928. Então tem esse quadro fevereiro na história dos batistas. E se você observar 4 de fevereiro de 1900, está lá, Organização da Igreja na Conquista Bahia. E mais adiante você vai ver, ali no dia 14, passados 10 dias, você vai ter informação de um grupo de malfeitores ataca a igreja na Conquista Bahia. Numa live mais adiante, nós vamos então tratar dessa questão da perseguição, na nossa segunda live, a respeito da história da igreja aqui em Vitória da Conquista. Por enquanto, as informações da nossa fundação, e na segunda live, então, estaremos tratando a questão da perseguição que os crentes aqui passaram por conta do evangelho, mas, graças a Deus, foram perseverantes e o evangelho chegou até nós, até os dias atuais. Outra informação importante que está no Jornal Batista já é o jornal de 22 de setembro de 1927, quando vai mostrar então o calendário da igreja dos batistas no mês de setembro. E se você observar aí, no dia 2 de setembro de 1900, foi inaugurado o templo da igreja na Conquista Bahia. Então, no dia 4 de fevereiro de 1900, foi inaugurada a igreja. 10 dias depois, dia 14, aconteceu uma intensa perseguição. Ao que tudo indica, pelo que eu já conversei com os descendentes, a igreja se reuniu numa localidade, na Fazenda Felícia, próxima à região urbana da cidade, e ali teve o culto. Quando terminou o culto, então teve essa intensa perseguição, e aquele local onde teve o culto, ele foi totalmente destruído. Então, no dia 2 de setembro, nós temos então a inauguração do nosso primeiro templo, uma casa de adobe na Fazenda Felícia, e ela então teria sido construída numa área mais afastada da área urbana, uma área mais dentro da Fazenda Felícia.
mais longe da área urbana. A Fazenda Felícia era uma fazenda muito grande. E então essa casa de adobe, construída por Tertuliano da Silva Guzmão, seria então essa próxima foto aí que você está vendo na live. Então seria o nosso primeiro templo, inaugurado então no dia 2 de setembro de 1900, uma casa de adobe na Fazenda Felícia, construída por Tertuliano em sua própria fazenda. Depois nós vamos ver aí o crescimento da primeira Igreja Batista, igreja inaugurada no dia 4 de fevereiro de 1900 e que começou com 55 membros. Então nós temos aí alguns recortes do Jornal Batista. Você vai ver aí no Jornal Batista de 1901 que a seguinte informação: pastor Queiroz, pela sua desenvoltura e abnegação, tinha levado... Perdão, essa informação está no livro A História dos Batistas, de Crabtree, ok? Então fala aí, o pastor Queiroz, pela sua desenvoltura e abnegação, tinha levado avante o trabalho em conquista, desde o princípio, com admirável sucesso. Recebia todo o seu ordenado da igreja. E ele organizou a igreja de Jequié, perto de Conquista, com 18 membros, e foi escolhido para ser o pastor. Então, num primeiro momento, em 1901, Antônio Teófilo de Queiroz, ele também é o pastor fundador da Igreja Batista em Jequié, que começa com 18 membros. Ele então fica sendo pastor inicialmente em Vitória da Conquista e também na cidade de Jequié. Ainda em 1901, e agora sim um artigo do Jornal Batista, o missionário Taylor, Zacarias Taylor, missionário fundador do trabalho batista no Brasil, como eu disse anteriormente, e que em 1897 não conseguiu chegar em Vitória da Conquista devido à perseguição. Agora em 1901 ele consegue então fazer a sua viagem à Vitória da Conquista. Nos diz o Jornal Batista, o missionário Taylor da Bahia visitou diversas congregações no interior desse estado e na igreja de Conquista batizou 6 novos professos. Então Zacarias Taylor esteve em Vitória da Conquista em 1901 e aqui realizou 6 batismos. Voltando ao livro A História dos Batistas, aí você vai ter essa informação de 1902, e dirigido pelo pastor ativo e zeloso Antônio Teófilo de Queiroz, a Igreja de Conquista aumentou a sua casa de culto e no fim do ano contava com 105 membros. E a Igreja Filha de Jequié contava com uns 20 membros. Além do seu trabalho pastoral, o pastor Queiroz dirigiu uma escola anexa para os filhos dos crentes. Havia apenas 3 anos que este pioneiro da fé tinha viajado 100 léguas do interior para a cidade da Bahia, a fim de se batizar, e 6 meses depois voltou à mesma cidade para ser ordenado ao ministério. Lá, no interior, onde nenhum pregador estrangeiro tinha penetrado, este soldado do Senhor desenvolveu neste curto espaço de tempo 2 igrejas e uma escola para a educação do povo. Linda informação que nós temos a respeito do nosso primeiro pastor, Antônio Teófilo de Queiroz, confirmando a informação de que ele fora a Salvador, ali se preparou para o ministério com Zacarias Taylor, retornou à Vitória da Conquista, organizando a primeira igreja, sendo o seu primeiro pastor, e então ele também é o fundador da Igreja Batista em Jequié, com 20 membros. Então, trabalho aqui em Conquista crescendo, que começou com Tertuliano da Silva Guzmão, trazendo a primeira Bíblia, entregando sua vida a Jesus, evangelizando familiares e amigos, depois trazendo Antônio Teófilo de Queiroz, e aqui então Teófilo se torna o primeiro pastor da igreja. A igreja começou com 55 membros e 2 anos depois já tinha 105 membros em seu rol. Então era um trabalho que ia desenvolvendo Teófilo e todos os membros da igreja, a igreja crescendo. Nós temos aí a próxima foto de um batismo realizado em 1902. Nós temos aí o certificado de batismo original, realizado na Fazenda Felícia, no dia 21 de novembro de 1902. A batizada Eloia Moreira dos Santos. O seu neto, que é membro da igreja, nos presenteou com esse certificado de batismo original da sua avó, Eloia Moreira dos Santos. E guardamos aqui, então, ela foi batizada pelo pastor Antônio Teófilo de Queiroz na Fazenda Felícia, em 21 de novembro de 1902.
Continuando a nossa história, nós temos mais uma informação, essa em 1904, que também está no livro A História dos Batistas. A florescente igreja de Conquista, dirigida pelo arrojado pastor Queiroz, construiu um templo espaçoso para os cultos e outra para o pastor. Houve uma transformação espiritual na vida dos 150 membros daquela boa igreja. Então, uma igreja que começou com 55 membros, em 1902, 105, e agora, em 1904, já avançando para 150 membros. E em 1905, ainda no livro A História dos Batistas, nós lemos que em 2 de outubro foi organizada a igreja na fazenda de Felícia, perto de Canavieiras, pelo pastor Antônio Teófilo de Queiroz. Aqui em 1905, na verdade, nós temos aqui a igreja vindo para a área rural de Vitória da Conquista e fica uma igreja na fazenda Felícia. Uma igreja na fazenda Felícia, aonde tinha sido inaugurada, ela está lá, e a igreja também vem para a área urbana em Vitória da Conquista, sendo inaugurada no final de 1905, um templo ali na rua 2 de Julho. Então, Vitória da Conquista passa a ter 2 igrejas, uma urbana, na rua 2 de Julho, e uma na área rural, na fazenda Felícia. O templo, na rua 2 de Julho, número 25, é o próximo slide que você está vendo aí, e aí nós vamos parar por aqui, e aí será o assunto então da próxima live, a partir de 1905, quando nós temos 2 igrejas, a da Fazenda Felícia e de Vitória da Conquista, mas que depois elas vão se unir. Mas aí é o assunto da nossa segunda live, a partir de 1905, quando estaremos então abordando também com mais profundidade a questão da perseguição. Um abraço, Deus abençoe a todos, até a nossa próxima live, continuando a história, a linda história da primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista. Uma igreja viva, proclamando a glória do Senhor vivo, aguardando juntos a segunda vinda de Cristo. Deus o abençoe.